entre essas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo algumas questões de raciocínio lógico, né? Estamos trabalhando questões já aplicadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no ano 2000, para agente administrativo. Tá certo isso, gente? Quer dizer, é uma questão já aplicada a uma questão de concurso público. Vamos trabalhar? Diz assim, ó, numa pesquisa sobre meios de transporte urbano em uma cidade, foram consultadas 2.000 pessoas. Obteve-se que 1.360 dessas pessoas utilizam ônibus. 446 utilizam táxi, lotação, e 272 utilizam esses dois meios de transporte, ou seja, ônibus e táxi, lotação. Quantas dessas pessoas não utilizam ônibus nem táxi, lotação? Primeira coisa, vamos entender o seguinte, táxi, lotação se refere à mesma coisa, perfeito? E aí pode ficar no aluno a ideia de que são 3 meios de transporte, na verdade são apenas 2. Ônibus e essa junção táxi-lotação. Perfeito? Então, gente, o importante nesse tipo de questão, né, é uma questão básica de teoria, né, dos conjuntos, né, que aí se encaixa em raciocínio lógico, é que a gente tem que entender o seguinte, quando eu falo, né, vamos ver aqui, ó, ele fala aqui, são 2.000 pessoas, então eu tenho um universo de 2.000 pessoas, olha o universo aqui de 2.000 pessoas. Nesse universo, vamos entender quais são as regiões que eu tenho, né? Quais são os conjuntos ou os subconjuntos que eu tenho. Bom, eu tenho um grupo de pessoas que é essa bolinha menor, que está aqui, ó, essa amarela e laranja, são as pessoas que utilizam táxi lotação. Tá bom? Eu tenho essa bola um pouquinho maior, que é a bola vermelha e laranja, tá vendo? Ó? Essa região aqui são as pessoas que usam ônibus. Vamos entender essas regiões, esses subconjuntos aí. Essa área branca que está aqui, ó, circundando, são essas pessoas, dentre essas 2.000 pessoas, são as pessoas que não usam nem táxi lotação, nem tampouco ônibus. Perfeito? Essa parte branca aqui do nosso gráfico, tá? Do nosso diagrama. Diagrama de Venn é o nome disso aqui. Perfeito? Essa parte amarela, exclusivamente amarela, são as pessoas que usam somente táxi lotação. Elas não aceitam ônibus, não utilizam ônibus, perfeito? Essa área que está aqui em vermelha são as pessoas que não utilizam táxi lotação, utilizam exclusivamente ônibus. E essa faixa central em amarela representa as pessoas que utilizam tanto o táxi lotação quanto o ônibus, perfeito? Então, claramente, essa minha região, esse meu conjunto, né? Ele está dividido em 4 subconjuntos. Aqueles que não usam nem ônibus nem táxi lotação, essa região amarela. Os que usam apenas táxi, a região amarela, né? Os que não usam nem táxi lotação, a região branca. Os que usam exclusivamente táxi lotação, a região amarela. Aqueles que usam exclusivamente, só usam ônibus, a região vermelha. E a região laranja, esse subconjunto laranja, representa aquelas pessoas que andam, né, que utilizam tanto o táxi lotação como o ônibus. Tá claro então? E aí vamos ler o problema. Olha só, obtém-se que 1.360 dessas pessoas utilizam ônibus. Olha só, essas pessoas estão aqui, ó. Isso aqui são 1.360, esse conjunto que eu estou assinalando aqui, tá vendo? Ele junta quem? Os que usam só ônibus e os que usam ônibus e também usam táxi lotação. Então ele fala que 1.360 dessas pessoas usam ônibus e também acabam usando juntos, né, o táxi lotação. Se eu diminuir esse 1.360, que é a quantidade que usam ônibus, daqueles que usam ambos os veículos, né, olha só, 1.360, olha lá, menos 272, eu vou encontrar quem? Ó, 1.088. E 1.088 vem a ser o quê? Aquelas pessoas que usam exclusivamente o ônibus. Então essa aqui, essa faixa vermelha, ela, 1.088. Perfeito? Ele fala também o seguinte, ó, 446 utilizam táxi lotação. Essa região aqui, laranja e amarelo aqui, ó. Se eu diminuir dos que usam ambos, eu terei aqueles que somente usam táxi lotação. Isso dá 174, olha lá. 446 menos 272 igual a 174. E agora eu tenho condição de entender melhor o meu problema. Olha só, 174 usam somente táxi lotação, 272 usam os dois meios de transporte e 1.088 usam exclusivamente ônibus. Perfeito? Se eu adicionar essas 3 quantidades, eu fiz isso aqui, ó, isso dá 1.534. Então 1.534 são pessoas que usam táxi lotação e ônibus.
né? Sejam exclusivamente ou usam os dois. Então, se eu diminuir isso do total de pessoas entrevistadas, que são 2.000, olha lá, 2.000, menos esse total dos que usam meio de transporte, eu terei essa diferença, a quantidade de pessoas que não utilizam nem táxi lotação e nem ônibus. Olha lá, 2.000 menos 1.534, isso é igual a 466 pessoas, e a minha resposta certa é a letra E. Tá claro, gente? Qual é o resumo que a gente vai tirar desse problema? Lá, o problema não é difícil, não é fácil, é só entender o seguinte. Quando eu falo assim, quer ver? Eu vou tentar dizer para vocês de uma forma mais simples, para a gente tentar entender esse problema. Quando eu falo assim, ó, eu gosto de azul, né? Aí a pessoa, ó, eu não vou comprar rosa porque ele não gosta de rosa. Mas eu não falei que não gosta de rosa. Eu falei, eu gosto de azul. Isso não quer dizer que eu não goste também de rosa. Então, quando eu falo eu gosto de azul, né, é o meu conjunto aqui, ó. E nesse conjunto tem uma série de subconjuntos. Eu posso dizer eu gosto de azul e também gostar do vermelho e do amarelo. Perfeito? Essa é que é a relação de conjunto. Então, quando eu falo, né, que a gente fala aqui, ó, 1.360 dessas pessoas utilizam ônibus, eu não estou dizendo que elas utilizam exclusivamente ônibus. Elas usam ônibus. E a gente percebe que elas usam ônibus e também usam o táxi lotação. O mesmo vai valer para o táxi lotação. Tá claro então, gente? Dá uma paradinha, quando sentir dificuldade, dá uma paradinha no vídeo, espera um pouquinho, né? Dá um pausa e dá uma olhadinha no que está escrito aí, porque às vezes a minha fala, às vezes acaba confundindo o seu raciocinar. Então dá um pause no vídeo, dá uma olhadinha, pensa no que eu estou fazendo aqui, peraí, vamos ver se é isso que ele falou. Isso agora eu entendi. Entendeu, gente? Fica bem mais simples. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site.